Oi, gente, dando continuidade aqui com o nosso estudo de engenharia, hoje a gente vai começar uma nova série, que vai ser sobre geometria analítica. A gente vai ver algumas definições de vetor, segmento, norma, produto de vetor, com escalar, soma de vetor, vetor mais um ponto. E a gente vai ver essas questões, depois a gente vai passar para alguns exercícios. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Oi, gente. Assunto aqui é vetores, onde a gente vai falar um pouquinho sobre vetor, soma de vetores, produto de número real por vetor e soma de ponto com vetor. O primeiro aqui é vetor, onde a gente pode primeiro estudar um segmento orientado, onde significa que a gente tem um ponto A e tem um ponto B, então a gente vai ter um segmento orientado de A a B, onde ele vai ser representado aqui por um vetor. Vai ter um tamanho 4 e vai ter um ângulo formando de 60 graus com a horizontal. Então, isso aqui é chamado de segmento orientado. Esse segmento orientado, ele pode ser do mesmo sentido e de sentido contrário. Aqui a gente pode ver que a gente tem vetores com mesma direção, porque estão tudo na horizontal, e mesmo sentido, porque está tudo indo da esquerda para a direita. Aqui, esses dois vetores também têm a mesma direção horizontal, porém tem sentido contrário. Você pode ver que o primeiro vetor vai da direita para a esquerda e o segundo vai da esquerda para a direita. O vetor é classificado entre A e B, é um segmento orientado entre A e B, onde a gente pega A, o B e faz uma setinha. Ou isso aqui pode ser transformado em uma letra, um U, V, um W, o que vocês quiserem. O vetor nulo é representado por um zero e uma seta. O vetor oposto que a gente pode achar de A e B é menos B e A, ou seja, um vetor que vai de A a B é a mesma coisa do mesmo o vetor de B a A. Ou seja, se a gente dizer que isso aqui é A a B, se a gente fizer menos de A a B, é igual a isso aqui, o vetor de baixo. A norma do vetor a gente pode tirar a partir disso aqui, onde esse x, y e z são as coordenadas desse vetor. Então, a gente pode pegar isso aqui, vai ser, esse x vai representar um x inicial menos um x final, e o y vai representar o y final menos inicial, e o z a mesma coisa. O nosso segundo aqui, onde a gente vai pegar o vetor, que vai de A a B, e um outro vetor, V, que vai de B a C. Então, a gente pode somar esses dois vetores, U mais V, que vai ser igual ao segmento orientado de A a C. Por quê? Porque aqui eles têm o mesmo ponto, onde termina e outro começa, pontos iguais. Então, a gente soma eles e tem nosso vetor de A a B. Então, U mais V é igual ao vetor AB mais o vetor BC, que é igual ao vetor AC. Quando a gente tem a soma de dois vetores com um terceiro, a gente também pode somar dessa outra forma. Pode tirar o V daqui de dentro, somar com o de fora. O U e o V pode ser também igual ao V e o U. O U mais o vetor nulo é ele mesmo. E o U mais o vetor oposto de U é igual a zero, ao vetor nulo. Então, o único vetor somado a ele mesmo para dar vetor nulo tem que ser o oposto. A terceira é quando a gente pega um número real, um alfa qualquer. Aqui um alfa é igual a zero, ou um vetor igual ao vetor nulo. Então, a gente tem um alfa, que é um número real, vezes um v, vai ser igual ao vetor nulo. Se o alfa for zero, ou se o vetor for nulo, a gente vai ter o vetor nulo. Se o alfa for diferente de zero e o v
for diferente de zero, você pode ver que são os dois. E o alfa e o v tem que ser diferente de zero ao mesmo tempo. Então, o alfa v vai ser um vetor paralelo ao v. Se alfa for um número positivo maior do que zero, então esse alfa v vai ter o mesmo sentido do que o v. Se o alfa for um número negativo, então o alfa v vai ser no sentido oposto ao v. Então, se a gente tirar a norma de alfa v, a mesma coisa de o módulo de alfa vezes a norma de v. Se a gente tem o vetor v e divide pela norma, a gente vai ter o versor de v. Se alfa, a gente vai fazer a multiplicação de alfa mais uma soma de dois vetores, é a mesma coisa de fazer alfa vezes u, vetor de u, mais alfa vezes o vetor de v. Se a gente tem uma soma de dois vetores, não, de dois reais, multiplicando por um vetor, então é a mesma coisa de fazer um real vezes o vetor, mais outro real vezes o outro mesmo vetor. Se a gente tem um número 1 vezes o vetor, a gente vai ter ele mesmo. Se a gente tem um alfa vezes um vetor, que já é um vetor com um beta, que também é um número real, a gente pode dizer que vai ser igual a um alfa vezes beta, 2 reais multiplicados vezes o vetor. Ou também a gente pode tirar o vetor, o real de dentro, passar para fora, e o real de fora passar para dentro. Vai ser... E se a gente tem o vetor u igual a um escalar v, então e esse escalar for diferente de zero, então significa que o v é igual a u sobre esse escalar. Quando a gente tem um escalar vezes um vetor, mais outro escalar vezes outro vetor, e isso for igual a vetor nulo, só uma condição pode ser que o alfa e beta são zero. Se o escalar vezes um vetor, mais outro escalar vezes outro vetor, for igual a um escalar diferente mais o mesmo vetor, mais um escalar diferente mais um outro vetor, isso aqui só é válido quando o alfa for igual ao gama e o beta for igual ao delta. Essa é a única condição que pode. Quando a gente tem um ponto mais um vetor, isso vai ser igual a um outro ponto. Então, isso significa que um vetor de P a Q vai ser igual a U. Então, assim foi o quê? Se a gente tem um ponto P e a gente quer chegar a um ponto Q, então a gente precisa somar o P mais um vetor para chegar no ponto Q. Tem algumas propriedades aqui. Quando a gente tem um ponto mais um vetor mais outro vetor, é a mesma coisa do ponto mais esses dois vetores. Quando a gente tem um ponto mais um vetor é igual a um ponto mais outro vetor, isso implica que os dois vetores são iguais. E quando a gente tem um ponto mais um vetor igual a um outro ponto mais o mesmo vetor, então isso aqui também implica que os pontos são iguais. Quando a gente tem um ponto menos um vetor, depois mais outro vetor, a gente chega ao mesmo ponto. Por quê? Quando a gente tem um ponto A, tá aqui, tem um ponto A, a gente anda um vetor U para cá, a gente chega numa linha, vamos dizer. E quando a gente coloca mais o vetor, a gente chega no outro A, no ponto A. Então, a gente está indo e voltando. Chegou para o mesmo ponto. Oi, gente. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Qualquer dúvida, sugestão, é só deixar aqui embaixo. Qualquer coisa, é só entrar em contato. E me sigam nas redes sociais. E até a próxima. Tchau.